Curso DF Sorte IC2, nível 2, instrutor João Petrucci. Muito bem. Nessa aula, dica aqui, nós vamos trabalhar com os arquivos com dados variáveis, tá? O que são dados variáveis, né? O layout do arquivo não vem posicional, né? Ele vem exportado de alguma massa de dados lá da plataforma distribuída e geralmente é gerado em formato CSV, né? Então, só para recordar um pouquinho, vamos dar uma olhada como seria isso, aí, como se comporta um arquivo CSV. Vou buscar meu bloco de notas aqui. Então, olha só. Esse layout é de um arquivo hipotético, né? Onde ele me traz as primeiras 5 posições, um ID, um código, sei lá, um nome, um bairro e um CEP, o início de um CEP aqui. Bom, repare que o nome de baixo é maior que o de cima, então já não tem o layout, né? Se eu tivesse um layout posicional, eu teria algo assim. Eu não tenho. O bairro é a mesma coisa, Olá, é menor que São Cristóvão. Então, esse arquivo não tem posição, ele é variável, né? Então, o que a gente deve fazer? Vamos transformar cada uma dessas posições numa variável. Essa variável, ou essas variáveis, a gente vai usar depois reconstruindo a saída. Então, a gente transforma isso em variável e usa no final um alt-rec, um in-rec, tá? Para fazer a construção dos campos. Então, se eu quiser, por exemplo, só o campo 1 e o campo 2, eu posso atribuir para cada um deles, então no caso seria 1, 2, 3, 4, um valor, e construir só saindo 1 e 2, tá? Ou sair o layout inteiro. Grande sacada também é a seguinte, quando eu fizer a reconstrução, eu vou ter que definir um tamanho para o nome. Se eu definir 20 para o nome, João Carlos vai ser exportado assim, tá? João Carlos e um monte de espaços. Tá? Então, na verdade, eu transformo sequencial em posicional. Bom, algumas explicações sobre o parse, ó. Aqui, basicamente, o que eu falei, né? São posições, campos de posição variável, geralmente nesse formato CSV. Aqui tem um exemplo, ó, Júlio, né? Vamos definir aqui, ó, Júlio, M, então, vamos começar com 0. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Tá? Cada um desses elementos aqui vai receber e será, na sequência, evidentemente, atribuído a uma variável. E repare que o que separa eles aqui é a vírgula. Então, se eu tiver um layout onde eu tenho um separador comum, o que é comum, né? Eu não vou ter no mesmo layout, no mesmo registro, vários separadores, ou é tudo ponto e vírgula, é traço. Então, tranquilo. Eles vão ter uma sequência, né, que eu estou definindo aqui como uma sequência de entrada. Outra coisa, é importante entender também que se o Portão aqui é um bairro, tá? Lá do sul. Se Portão é um bairro, Pirituba também será. Então não dá para ter Portão aqui como o quarto elemento e o nome da pessoa aqui, tá? O layout tem que ter uma certa coerência, só o tamanho que é variável, tá? Então se eu tenho posições variáveis e eu uso os elementos de construção aqui, build e alt-rec, né? Eu vou ter algo assim, ó. Eu vou ter um in-parse, então aqui é um exemplo, tá? In-parse, o in-rec parse, né? Esse 0, ele vai ser delimitado pelo ponto e vírgula, nesse caso ponto e vírgula, e vai ter um tamanho de 5. Então, voltando lá para o nosso bloco, vou dar uma diminuída aqui para caber tudo na mesma tela, esse in-rec é para isso aqui, ó. Então, o elemento 0, esse percentual aqui é interno, tá? Então, percentual 0 vai responder por essa primeira base, esse é o campo, né? Primeiro dado aqui. Aí o 01, também separado por ponto e vírgula, vai ter 15. Então ele vai representar 15, aqui seria mais ou menos isso. Ele vai pegar o nome e vai jogar 15 posições, tá? O 2 vai ser o endereço, que vai ser representado, inclusive aqui teria que trocar, tá? Não cabe em 8 aqui, mas seria isso aqui, ó. Então ele pegaria e faria 8 posições. No caso aqui, se eu deixar com 8, ele vai comer aqui São Cristóvão, vai pegar só até aqui, tá? Então, cada um desses caras vale. E no final, deixa eu tirar aqui, e no final eu construo a saída, 0, 1, 2, 3. Então ele coloca aqui o código, o nome e o bairro, tá? Ou a ordem que você quiser. Muito bem. Então vamos ver como é que isso funciona em termos práticos. Vamos criar aqui o parse. Parse. E vamos copiar o alt-sec. Muito bem. Então a sortinha aqui, ela posso matar, né? Opa, matar ela aqui, delete,
delete. Esse cara aqui também, delete, delete. Ok, então na sortinha, até para a gente não perder tempo aqui, eu vou pegar a estrutura que eu tinha aqui, só que eu vou deixar ele como veio, né? Deixar ele no layout original. E agora vamos fazer o InRec aqui. InRec, parse. Bom, como é que funciona o parse, né? Eu vou atribuir ao primeiro elemento, né, o quê? Aí eu vou construir aqui o primeiro elemento, ó. END, BEFR, EndBref, tá? Aqui, vamos colocar, qual que é o separador, né? O EndBref é o separador é o ponto e vírgula. E aqui, sempre ponto e vírgula, tá? Se o layout vai começar com ponto e vírgula, sempre será ponto e vírgula. FixLane de 5. 5 vale para esse pedaço aqui, 5. Bom, esse parênteses aqui é do MBR, vírgula. Agora vamos continuar. Não dá sempre na segunda coluna aqui, tá? Vamos continuar aqui para os demais. Então, isso aqui desce. E eu vou dar mais um R2 aqui, porque eu vou ter o 1, o 2 e o 3. O 1 vai ser o nome, é João Carlos. Vai ter o nome. O nome eu vou deixar com 15 posições. O endereço, não, 25. Tá? O endereço com 15 e o CEP com 5 mesmo. Então, 00 vale para isso aqui. 01 vale para isso aqui. 02 vale para o bairro, lá para São Cristóvão. E 03 vai valer para o CEP. Perfeito. E sempre ponto e vírgula separando, tá? Aí, vírgula, o que a gente vai fazer? Aqui terminou o parse. Então, eu vou colocar um parênteses, vírgula. E na linha de baixo, a gente precisa fazer a construção disso. Aí vai entrar o build. Construir o quê? Aí você que escolhe, por exemplo, vou colocar o 01 e depois o 02. Tudo bem. Ele vai trazer só o nome e o endereço, tá? Então, é 01 e 02. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse segundo aqui, que está nessa variável, e esse segundo aqui, que está nessa variável aqui. Tá bom? Bom, feito isso, vamos rodar para ver o resultado. Sub. Vamos embora. Vamos olhar lá. Está aqui na sortout. Olha lá. O nome, 25 posições e depois o bairro. Vamos construir ele bonitinho aqui. Vamos construir 00, 01. Vamos fazer o seguinte, vamos acrescentar até aqui, ó, C, espaço, traço, vírgula, 0, percentual 03, percentual 04. Ele vai tirar aqui o 02, 03. E aí sim, vamos dar um sub. Pronto. E vamos lá olhar. Aí ele gerou aqui a sortout bonitinho. E olha lá. Tá? Então, 0, 1, traço forçado, 2, 3. Essa é a ideia do parse. Então, lembrando, tá? Caractere separador é um só, começa com um, termina com o mesmo, né? Aqui é o tamanho do layout, o novo layout que eu quero gerar. Tá? Então, se eu quiser transformar um variável num fixo, está aqui a resposta. Lembrando que eu vou fazer uma forçadinha aqui, ó. Vou colocar 5. Se eu tiver um layout de saída menor do que a entrada, obviamente ele vai fazer o truncamento disso. Quer ver? Olha só aqui na sortout, ó. Olha como é que ficou. O nome cortadinho. Claro, né? O seu layout está menor. Então, tomar cuidado com isso. Tá bom? Até a próxima!